Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats dos vídeos, nos comentários das lives. E olha só, completamos 2 anos aqui do Clube de Membros Armada do Caldeirão e a galera que tá comigo desde o comecinho lá no Clube de Membros já está no Caldeirãozinho Dourado, que precisava de 2 anos, e é o topo do clube de membros aqui. Então, se você que tá começando agora, tá no caldeirãozinho preto, vai aí, com o passar do tempo, você se torna um caldeirão de ouro aqui, um caldeirete dourado. Olha o nome dos fãs do Caldeirão Furado. Sacanagem, brincadeira. Mas, pô, quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui todo esse tempo. Muito obrigado aos meus caldeirõezinhos de ouro. Se você quiser contribuir com as produções aqui do canal, você pode utilizar o botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar perguntas para o Papo Furado Colaborativo, como este episódio aqui. Cara, esse Papo Furado tá com umas perguntas muito legais, beleza? Muito legais. E sem mais enrolações, nós já vamos pra primeira, que é do Bruno Vilhena. E ele diz o seguinte: olá, Caco. Fico feliz por manter o mundo bruxo vivo. Muito obrigado, meu querido. Eu também fico feliz. Se um bruxo presenciar a morte de alguém e não ter certeza que a pessoa morreu, ele veria um testralho? Olha que pergunta interessante, porque o lance com os testralhos gera uma certa confusão aí, né? O que acontece? Ver testralho em si é mais uma questão de absorver, entender a morte, passar pelo luto ali. Não é simplesmente ver alguém morrer, ver testralho. Não é tão simples assim. Tudo bem, no jogo Hogwarts Legacy, o protagonista, o cara morre na frente dele, aí ele já vê os testralhos. Tudo bem que ali a percepção dele foi muito rápida, tipo, beleza, ele morreu mesmo, hein? Mas nesse caso, se a pessoa presenciar a morte e não tiver certeza se a pessoa morreu, não vai deixar de ser uma morte, certo? Ainda assim, imediatamente, a pessoa não vai ver o testralho, acredito eu. Se até o Harry, que presenciou o Cedrico morrer ali no final do 4º livro, não viu as criaturas voltando pra casa e só as viu quando voltou ali pro 5º ano, que ele já tinha processado ali, então uma pessoa que presenciou a morte de alguém sem saber que esse alguém morreu, sem ter certeza que esse alguém morreu, presenciou um ataque, né? Porque não tem como presenciar a morte e não ter certeza que morreu. Presenciou um ataque de alguém sem ter certeza que essa pessoa morreu. Depois, de alguma forma, ele vai descobrir que essa pessoa morreu, né? Não tem como. A não ser que seja, tipo, alguém muito desconhecido. Tipo, sei lá, ele viu alguém caído na rua, não tem como saber se morreu. Beleza. Mas eu acho que sim, a pessoa veria testralho mesmo se ela não tivesse certeza que alguém morreu, porque de alguma forma só de presenciar alguém morrer, mesmo sem ter certeza, faz a pessoa ver testralho. O que é estranho, né? Porque já que a pessoa tem que processar a morte e tudo, mas eu acho que é assim que funciona. A próxima pergunta é do Marcos Fará. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Se o Harry quisesse seguir a carreira de quadribol, ele poderia ter jogado na seleção? Ele seria um dos melhores apanhadores do mundo? Valeu. Cara, o Harry tinha muito talento pra jogar quadribol profissional. Acredito que com muito treinamento e com muita dedicação, ele poderia chegar sim à seleção de quadribol e com certeza estaria entre os melhores apanhadores. Próxima pergunta é do Carlos Gabriel Toledo. Oi, Caco, tudo bem? Parabéns pela filhota. Obrigado, mano. Tô bem. E você? Até onde eu lembro, só é mostrado nos filmes as varinhas de Lucius Malfoy e do Hagrid tendo designs diferentes, a bengala e o guarda-chuva. Tem algum outro personagem conhecido com uma varinha com estilo diferente? Abraço. Cara, nos filmes realmente, é que assim, o design diferente das varinhas é uma coisa dos filmes mesmo, né? Nos livros não tem, elas têm diferenças de tamanho e tal, mas não é muito específico a descrição delas. Mas no filme, que eu me lembre, sim, só a do Lucius, que é uma bengala, né? E a do Hagrid, que tá escondida ali no guarda-chuva. A próxima pergunta é da Larissa Pena. Oi, Caco. Antes de tudo, eu amo seu canal. Muito obrigado, Larissa. Eu queria saber como os filhos dos trouxas são escolhidos pra entrar em Hogwarts. Abraços. Abraços pra você também. E essa pergunta é muito legal. Os filhos dos trouxas são escolhidos pra entrar em Hogwarts da mesma forma que os filhos de bruxos. Toda vez que uma criança bruxa do Reino Unido manifesta magia, e isso quando a criança é bruxa pode acontecer logo nas primeiras horas de vida, ela provavelmente já garante sua vaga em Hogwarts. E por que eu disse provavelmente? Em Hogwarts existe uma sala onde tem a pena de aceitação e o livro
livro de admissão. Essa pena, ao menor sinal de magia de qualquer criança bruxa do Reino Unido, sai de um tinteiro e vai escrever o nome dessa criança no livro. Se o livro achar que ainda não é necessária a prova de que aquela criança é uma bruxa e realmente vai estudar em Hogwarts, deve estudar em Hogwarts, o livro se fecha. O que aconteceu com Neville Longbottom, por exemplo. Quando o Neville nasceu, logo nas primeiras horas de vida, ele ajeitou a cobertinha ali magicamente sem ninguém ver, nem mesmo a parteira que auxiliou ali no seu nascimento. Então a pena foi lá, tentou escrever o nome do Neville, mas o livro se fechou. O livro é mais rigoroso. Esse é um sistema que impede qualquer não bruxo de ingressar em Hogwarts por engano. Porque, por exemplo, filhos de pais bruxos, mas que não desenvolvem magia, que são conhecidos aí no universo de Harry Potter como abortos ou como malogros, eles ainda têm uma aura de magia. Então a pena, como ela é mais sensível, ela pode tentar escrever o nome desse malogro, desse aborto no livro. E aí o livro se fecha. Então só com uma verdadeira manifestação de magia, quando o livro tem certeza que ele vai lá e deixa a pena escrever o nome. Então é assim que todos os bruxos, sejam eles filhos de trouxa ou não, são registrados em Hogwarts e garantem a sua vaga. A próxima pergunta é do Lucas Couto. Fala, Caco. Bom? Bom, e você? Em relação ao torneio Tribruxo, houve outras edições após o acontecimento de O Cálice de Fogo? Cara, não que eu tenha conhecimento. Não que eu tenha conhecimento. A próxima pergunta é da Larissa David, ou Larissa Davi. Como os alunos do primeiro ano sabem qual uniforme comprar se ainda não foram selecionados para suas casas? Muito legal a pergunta, e ela vem da confusão que os filmes causam aí na nossa cabeça, né? Pô, de quem só viu o filme, não leu os livros. As vestes de Hogwarts são completamente pretas, né? As vestes de primeiro ano. E assim, depois que o aluno é selecionado, aí ele vai saber ali a sua veste, então o brasão da sua casa é colocado ali na veste. Mas antes ele só vai com as roupas pretas mesmo. A próxima pergunta é do Márcio Ferratioli. Eu acho que é Ferratioli ou Ferracioli, não sei. De qualquer forma, me desculpe pela pronúncia. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Olivaras fala que a varinha do Harry é a irmã gêmea da varinha de Voldemort e que o núcleo veio da pena da cauda de uma fênix. Será que essa fênix seria a fênix de alvo Dumbledore? Sim, a fênix é exatamente a fênix do Dumbledore. Ele conta isso lá no final do quarto livro pro Harry, falando que a pena da varinha dele veio da Fawkes, ele que forneceu a pena da Fawkes pro Olivaras, e ele fez aí então as duas varinhas. A próxima pergunta é do Anderson Alves. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? Como os Dursley tiraram o rabo de porco do Duda em Harry Potter e a Pedra Filosofal? Pergunta muito legal. Quando eles vão levar o Harry pra Londres, pra ele ir até a estação de King's Cross, eles meio que dão uma carona pro Harry só porque eles já tinham que ir a Londres levar o Duda num cirurgião que iria fazer a retirada do que era uma verruga muito grande, né? Que eles falaram que era uma verruga muito grande. A próxima pergunta é da Carol Atávora, ou Carola Távora. Ei, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? É uma dúvida que eu ainda tenho. Não consegui entender por que o Harry não consegue controlar o basilisco. Você pode explicar de novo, por favor? Claro. Então, é o que eu acho, tá? Porque no livro ali não fala que o Harry não pode controlar o basilisco. É no filme que fala, né? Você não pode controlá-lo, ele só obedece a mim, não adianta falar a língua das cobras. No livro não fala nada. Mas eu acredito que ele não pode controlar o basilisco porque o basilisco só era controlado pelo herdeiro legítimo de Slytherin, que era o Tom Riddle, no caso, a lembrança do Tom Riddle. Tudo bem que ali era o Horcrux, mas era uma lembrança inteira do Tom Riddle. O diário retratava uma lembrança completa do Riddle adolescente. Não era simplesmente um pedaço de alma, tinha toda uma magia ali, né, envolvendo. Então, por isso, porque a lembrança era a personificação e ele controlava o basilisco, beleza? Por isso. A nossa última pergunta é da Anastácia. E ela fez uma pergunta que com certeza me deixou bugado e talvez bugue algum de vocês também. Se uma pessoa que já vê testralhos for obliviada, ela deixa de ver os testralhos, já que ela vai esquecer da morte já presenciada? E aí, meus amigos? Trago esta bomba e deixo no colo de vocês. E aí? Bom, vamos tentar traçar um caminho por aquilo que a gente já sabe. Ordem da Fênix, o Harry tá lá no Hospital St. Mungus, ele com a Hermione, com os Weasley por conta do ataque lá ao Arthur. Então, eles encontram o Gilderoy Lockhart, que estava internado ali, que era um paciente residente daquele andar por ter sofrido sequelas em sua mente devido ao feitiço que ele tentou lançar no Ron, e ele não se lembra quem é, ok? Mas ele fica dando autógrafos, então em algum lugar ali dentro dele, ele sente que ele era alguém famoso, que era alguém importante, sabe? Então, a mesma coisa vale pra mãe do Neville, por exemplo. Ela também foi uma vítima, né, de sequelas causadas por feitiços, no caso ela pela
maldição Cruciatus, ela foi torturada por tanto tempo que perdeu a sua sanidade. Segundo os relatos ali, ela não reconhece o Neville, mas em um momento ela vai até o Neville e entrega um papelzinho de chiclete pra ele. E toda visita do Neville ela faz isso. Ela dá esse papelzinho de chiclete de presente pra ele. Isso como se ela estivesse dando um presente mesmo pro seu filho. Parece que no fundo ela sente que tem uma conexão com ele. Então, se a gente traçar por este caminho, talvez, como a morte é uma coisa que seja muito impactante na vida de alguém, né? Porque eu não sei, você precisa ser, sei lá, uma barata pra uma morte não te impactar, seja de quem for a morte. No caso, presenciar a morte, né? Então, assim, eu acredito que seja algo que fique tão marcado na pessoa que talvez ela não deixe de ver testralhos, ela só não entende por que ela vê, talvez. Mas e você, o que acha? Achou que minha explicação fez sentido? Lembrando que isso não é uma resposta oficial, é algo que eu acho, traçando um caminho através das informações que nós temos do universo bruxo. Beleza? Espero que você tenha ficado satisfeita com a resposta, Anastácia. Se você tiver alguma outra resposta, ou qualquer pessoa tiver alguma outra ideia, pode comentar aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa que está errada nesse papo furado, porque, gente, muito comum, é muita coisa, muita pergunta, às vezes eu posso me enganar com alguma coisa ou outra, tá? Então sinta-se à vontade pra falar aqui embaixo se você achar que eu falei alguma coisa errada. Já aconteceram em outros papos furados que eu falei alguma coisa e na realidade eu tava enganado. Eu tinha a ideia só de um lado do que eu tava explicando e esqueci algum detalhe que podia fazer diferença na resposta. É comum, beleza? Inclusive eu quero fazer um papo furado corrigindo respostas erradas que eu já dei no papo furado. Inclusive um cara tinha me mandado uma lista do que eu falei, pô, ele falou, tem algumas que você errou. Eu falei, pô, manda uma lista pra mim pra eu fazer esse episódio, mas eu nunca fiz, então eu também esqueci o nome dele. E se ele puder me mandar essa lista de novo, eu ficaria muito grato, porque eu adoraria fazer esse vídeo corrigindo a mim mesmo e revisando ali as perguntas que eu já respondi errado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito feito.